Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Propostas para prevenir a violência contra mulheres e políticas públicas que beneficiem essa população são os principais temas do mandato da deputada Ana Perugini, do PT de São Paulo. Coordenadora adjunta da Secretaria da Mulher, a deputada já relatou diversas matérias, como a inclusão da violência contra a mulher como tema transversal dos currículos escolares. Ela é entrevistada desta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vinda, deputada Ana Perugini. Obrigada, Regina. Obrigada pela oportunidade. Bom, primeiro eu queria que a senhora falasse para a gente desses projetos que a senhora já relatou e também a senhora já apresentou aqui na Câmara, que dizem respeito à violência contra a mulher. Então, são vários os projetos que tramitam na Câmara nesse sentido. Um dos projetos você acabou de mencionar, que é um projeto da deputada Érica Cocai, que foi pensado também a um outro projeto, ele tramitou na Comissão de Educação, foi para a Comissão de Direitos das Mulheres, voltou para a Comissão de Educação agora, e agora foi aprovada a nossa relatoria novamente, incluindo com matéria transversal, aí fazendo uma modificação na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, para que efetivamente isso aconteça de uma semana de debates, de promoção dessa temática nas escolas. Uma semana para que se possa discutir no aniversário da Lei Maria da Penha a violência doméstica no âmbito da educação nas escolas. Agora, em março, nós temos o Dia Internacional da Mulher. Inclusive, aqui tem uma tradição de se votar projetos referentes à mulher. Que proposta a senhora acha que agora seria primordial a gente votar nessa semana? Olha, nós já temos uma série de projetos em pauta, mas o que mais me preocupa, e como secretária adjunta, eu preciso conversar também com a deputada Soraya, que já está conversando com o presidente da Câmara, mas nós precisamos de conversar isso com as mulheres, para que nós possamos ver quais são os projetos que serão pautados. Há um projeto emblemático aqui, que é a PEC 134, que agora não pode ser votada, mas que precisa ser discutida, né? Que é a questão da política de cotas para que as mulheres ocupem os espaços de poder nas Assembleias Legislativas, das câmaras municipais e também na Câmara Federal. Seria definir um percentual de participação da mulher no Legislativo. Né? E ele é tão polêmico porque já traz o percentual que nós já ocupamos hoje, né, com os 10% aqui. Nós temos 5 estados que não têm representatividade aqui feminina e nós temos aproximadamente 1.200 câmaras municipais sem representação feminina. Mesmo sendo um percentual baixo, ainda está com dificuldade de ser votado? Sim, houve, tanto que ele não foi aprovado inicialmente aqui na Câmara, né? E no Senado foi feita uma modificação. O projeto volta para cá agora e precisa ser debatido e precisa ser votado aqui também na Câmara Federal. Que vai ser difícil ser votado por conta da intervenção que está ocorrendo no estado do Rio. Exatamente, nós não podemos. Há uma divergência jurídica nesse sentido, de que nós não podemos votar porque se fala na promulgação, né, daquilo que foi aprovado aqui. Mas, efetivamente, as PECs estão afastadas dessa discussão. Nós temos também o projeto da deputada Moema, né, que impede que o poder público financie qualquer tipo de atividade artística que traga um incentivo à violência doméstica. Então, nós temos projetos muito interessantes e que são relevantes para a sociedade, principalmente sendo o nosso país um país que está na dianteira do ranking de violência contra a mulher e também pela falta de participação das mulheres nas esferas de poder, inclusive nos altos cargos executivos, na esfera privada no nosso país. A senhora também apresentou uma proposta que é sobre a economia do cuidado. Né? Queria que a senhora falasse um pouquinho da proposta e também o que é a tramitação que ela já teve. Então, o projeto já foi aprovado, a relatora foi a deputada Benedita, já foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Algo interessante a se colocar, nós tivemos um problema para aprovação na primeira apresentação por conta da palavra gênero, que é um grande problema aqui na casa. A deputada Dorinha sempre diz que agora nós não podemos nem tratar de gênero alimentício aqui, porque é um tabu, um desconhecimento de fato daquilo que seja ideologia de gênero ou gênero, né? Há uma confusão nesse cenário. E agora está na Comissão do Trabalho e da Previdência para que seja aprovado lá. O projeto é interessante porque traz a visibilidade às mulheres que estão na invisibilidade.
82% do trabalho não remunerado no nosso país é realizado por mulheres. Só para você ter uma ideia do que significa isso, 40 milhões de brasileiras exercem exclusivamente o trabalho não remunerado, que é o trabalho que se diz é o trabalho por amor. Mas é o trabalho que precisa ser reconhecido porque é um trabalho que estrutura a economia. E precisa ser levado em consideração quando nós vamos tratar de aposentadoria, né? Em que condição as mulheres estão vivendo e por que elas deixam o mercado de trabalho depois de num certo período da vida e passam a exercer o trabalho não remunerado. Só para explicar, a proposta seria para remunerar essas pessoas que só trabalham por conta da família, em casa, cuidando dos filhos, dos doentes, não é isso? Essa é a primeira pergunta que sempre me faz. Mas o que isso vai modificar na vida das mulheres? A primeira modificação que vai fazer é tornar visível o que as mulheres estão vivendo hoje, né? Nós mulheres saímos do mercado de trabalho e nós continuamos exclusivamente ainda, né, responsáveis pela atividade na esfera privada. Então nós nos sobrecarregamos e sacrificamos nossa vida profissional muitas vezes. E sob a égide do elogio, do trabalho por amor, esse trabalho não é reconhecido, é só olhar a proposta da reforma da Previdência que foi feita colocando a idade de homens e mulheres igual. Não é? Então, ou seja, isso não está sendo levado em consideração. E se 40 milhões de brasileiras cruzarem os braços e não exercerem por um único dia o seu trabalho, o caos está instalado no país. Então, nós precisamos de trazer a visibilidade. E para se ter uma ideia do que significa isso, o nosso PIB aumentaria na ordem de 13%. E já há uma recomendação para que as contas satélites, mostrando esse trabalho não remunerado, ocorram para nortear as políticas públicas do nosso país e a relação desse PIB à sociedade. Agora, a reforma trabalhista, que já foi aprovada aqui no Congresso, já está sendo novamente alterada, né? Vamos fazer uma reforma da reforma. E já tem alguns pontos também que tratam da mulher. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Olha, em relação ao que você chamou, me perdoe, de reforma trabalhista, na verdade, nós tivemos uma destruição de todos os direitos trabalhistas, né? Nós tivemos há pouco tempo o anúncio da aprovação dos direitos trabalhistas como trabalhador dos empregados e empregadas domésticas e com a apresentação dessa proposta, nós vimos a impossibilidade desses direitos estarem assegurados. Então, eu acredito que primeiro, nós não podemos chamar isso de reforma trabalhista, né? A corda sempre está estourando do lado mais numeroso e mais fraco. Mas eu acredito que esse lado mais numeroso precisa tomar ciência da força que tem e não aceitar o que está acontecendo dentro do cenário nacional hoje. Porque nessa alteração já está se falando do trabalho da grávida, não é isso? Que foi aprovada uma proposta que alguns entenderam como uma notícia boa, né? Uma notícia boa em relação à grávida, de poder trabalhar em local insalubre. Mas nós sabemos que quando a mulher grávida, na antiga legislação, estava grávida, ela deveria ser afastada imediatamente do local. Hoje, ela precisa do laudo médico para dizer se é ou não é e ir para um lugar menos insalubre. Agora ele pergunta, você grávida, em sã consciência, você vai ficar em algum lugar menos insalubre? Você precisa sair do local que não é salubre, pensando no bebê, pensando na sua responsabilidade. E hoje a legislação trabalhista precisa de assegurar isso, né? E me incomoda muito saber que nós dizemos muito, o tempo todo repetimos que a maior riqueza de uma nação é o seu povo. Mas que nação é essa que não leva em consideração o povo que tem, né? Então, antes de qualquer coisa, o direito das pessoas. Sim. Agora, deputada, a senhora também integra a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, né? Sim. Queria saber que propostas que estão tramitando lá, que estão para serem aprovadas. Nossa primeira reunião deste ano vai acontecer ainda na quarta-feira, né? Nós não tivemos nenhuma reunião ainda, nós não temos uma pauta ainda para deliberação. O que deve ser prioridade para 2018, né? Isso, mas eu acredito que nesse momento, até em função da intervenção que está acontecendo no Rio de Janeiro, eu acredito que a questão da segurança e da violência vai nortear as pautas hoje, né? E nós conversamos agora há pouco, né, com a assessoria, nós precisamos de fazer um debate muito claro da origem, da raiz da violência no nosso país e no mundo, mas principalmente no nosso país, porque tem um viés cultural e estrutural na sociedade que leva à violência. E nós acreditamos, eu acredito, né, de uma maneira muito especial, que não é o poder bélico, com toda certeza, que vai resolver o problema, mas as políticas públicas de distribuição de renda e do alargamento da igualdade de oportunidade de todas as pessoas. Tá certo, deputada. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Menina, 10 minutos passa muito rápido, a gente tem que correr na fala aqui. Mas foi um prazer, obrigada.
Eu conversei sobre as políticas públicas para as mulheres com a deputada Ana Perugini, do PT de São Paulo. Só para lembrar, você pode acessar o programa também pela internet. É no site câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.